5 coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei na locução publicitária. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Bruno Rochel, sou locutor publicitário. Se você ainda não me segue, já se inscreve no meu canal também. O meu Instagram é @brunorochel.voz. E ativa o sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vídeo novo por aqui para você, profissional da voz, beleza? Hoje eu listei aqui 5 coisas que eu gostaria de ter ouvido de alguém quando eu comecei lá 10 anos atrás na locução publicitária. A gente está em 2025, eu comecei a estudar a locução em 2014, em 2015 eu comecei a conquistar alguns clientes, e em 2017, desde 2017 eu vivo exclusivamente da minha voz. E eu listei aqui 5 coisas que eu gostaria muito de ter ouvido. A primeira coisa é, não tenha medo de cobrar o justo. Se você já conhece o mercado, se você já tem uma base boa de atuação neste mercado, você precisa cobrar o justo. Porque se você cobra muito alto, você é mal interpretado e o cliente não vai fechar com você. Mas se você cobra muito abaixo, você também será mal interpretado como um amador. Então não tenha medo de cobrar o justo pela sua locução. Antes de cobrar um trabalho, não esquece: quem é o cliente do seu cliente, onde a peça será veiculada, por quanto tempo e o tamanho da peça. É o famoso QQOTT. Se você tem essa base, não tenha medo de fazer perguntas para o seu cliente. Quando eu comecei, eu me lembro muito bem que eu tinha medo de fazer perguntas. Falei, meu Deus, se eu fizer essas perguntas, que são tantas perguntas para eu poder orçar um trabalho, meu cliente não vai responder, vai achar que eu sou metido. Mas não, você precisa entender para quem você vai estar orçando. O que vão fazer com a sua voz? Você precisa perguntar para o cliente tudo que você precisa saber para fazer um orçamento. Então a primeira dica é: não tenha medo de cobrar o justo, ok? Segunda dica: equipamento importa, mas não é tudo, tá? Então não adianta você investir num microfone de 10 mil reais se você não tem uma boa preparação acústica, tá? Se a gente for fazer aí a comparação de um equipamento para acústica é disparado na frente. Porque quanto mais caro o microfone, quanto melhor o seu equipamento de áudio, mais sensível ele é. Então você precisa ter uma acústica boa antes de comprar um microfone bom, tá? E equipamento não faz milagre. Não adianta nada você ter o melhor equipamento, a melhor acústica e não saber interpretar, não saber trabalhar com a sua voz. Como eu te citei lá em cima, no comecinho, aliás, no começo, lá em cima, o que é lá em cima? Outro vídeo. Como eu citei lá no começo, não adianta nada você ter um bom equipamento, mas não saber orçar um trabalho, por exemplo. Então, equipamento não é tudo, ok? Terceira coisa, faça networking com outros locutores, outras produtoras de áudio. Faça networking com sonoplastas, produtores, para você entender como está o mercado. O que está acontecendo no mercado agora, por exemplo, com a inteligência artificial? É essencial você estar presente em grupos de locutores, seja grupo de WhatsApp, em roda de conversa, em lives, para entender o que está acontecendo nesse mercado, acompanhando lives, acompanhando profissionais da voz no Instagram que produzem conteúdos relacionados a isso. É essencial que você esteja atento aos grupos e sabendo o que está acontecendo no seu mercado. Esperar faz parte do processo. Entenda uma coisa: de cada 5 trabalhos que você orça, você vai fechar 1, 2, no máximo 3. Difícil, hein? Eu ficaria no 1 ali. E respeite esse processo. Entenda a posição que você está no mercado e entenda que quando você recebe um não do cliente, não é que ele está contra você, que você é o pior locutor do mundo. Entenda que para aquele trabalho, ele escolheu uma outra voz que talvez o cliente final tenha gostado mais. Muitas vezes não tem nada a ver com a sua entrega, com a sua qualidade, com o seu profissionalismo. Muitas vezes, algumas vezes sim, mas muitas das vezes é uma questão de gosto. E gosto, você sabe, né? Cada um tem o seu. Aprenda a lidar com o silêncio sem surtar. Essa é a minha dica para você que está esperando um ok num orçamento, por exemplo. E a quinta dica não é sobre voz, é sobre atitude profissional. Se você pretende trabalhar com a voz, você precisa entender uma coisa: seu cliente vai lembrar mais da sua postura como um profissional do que do timbre da sua voz. Pontualidade, qualidade na entrega, comprometimento com o trabalho, com o projeto que você está abraçando. Se você não tem esses 3, comprometimento, qualidade, pontualidade, se você não abraça o projeto, o seu cliente não vai se sentir acolhido. É sobre atendimento, é sobre você dar o seu melhor, é sobre você
entregar a mais do que o seu cliente pede e estar disposto a entrar no projeto e mergulhar no projeto com o seu cliente. Não é só uma voz bonita, não é só o timbre em si, não é só a interpretação. Você precisa mergulhar com o seu cliente naquele projeto e entender as reais necessidades. Porque não esqueça, você é uma ponta de extrema importância para o seu cliente que está no intermédio de tudo. Então o seu cliente final está aqui, o seu cliente está aqui no meio desse furacão todo e você está na outra ponta. Se você dificulta a passagem de uma ponta para outra, você será um problema e não uma solução, e o seu cliente não vai lembrar de você no próximo trabalho. Então, tenha muita ciência disso, que quando você dificulta o trabalho do seu cliente, ele não vai lembrar de você, ok? Essas foram as 5 dicas, 10 não, 5 dicas que eu gostaria de ter ouvido de alguém quando eu comecei lá atrás a trabalhar com locução. Espero que você tenha gostado, espero que essas dicas tenham sido úteis para você aplicar aí no seu dia a dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Não se inscreveu no canal? Aproveita e se inscreve. Deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e já me segue lá no Instagram também, que lá no Story e em posts eu te dou várias dicas de como você pode trabalhar com a sua voz. E se você quer se inscrever em algum dos meus cursos ou mentorias, vou deixar aqui na descrição também. Forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!